Leitura para Escorpião dos dias 24 de fevereiro até o dia 3 de março. Energia para Escorpião, como vocês estão? O que vai estar acontecendo com os escorpiões? Energia para Escorpião. Vamos lá. Tá, e eu vou falar especialmente com o escorpião que estava tendo problemas em família, ou, sei lá, uma falta de comunicação, uma falta de entendimento em relação a pessoas muito importantes ou pessoas da família, pessoas muito importantes de uma forma geral. Tá? Aqui está falando sobre a necessidade desse equilíbrio, dessa comunicação. Claro que isso pode não estar dependendo literalmente de você, né? Pode ser que outras pessoas estejam criando esse maremoto, né? E você esteja envolvido no meio. Aqui está falando muito sobre a questão do equilíbrio, da tranquilidade, do positivismo em relação a essa situação, tá? Do diálogo, da conversa, aí, pedindo equilíbrio de novo. E falando sobre a possibilidade de acertos em relação a tudo isso, tá? Com respeito ao financeiro, existe sim a possibilidade, porque aqui tem duas cartas que me falam disso, de ter algum tipo de conflito, ou de um conflito de dívidas, ou de um conflito de quem acha que assim, eu tenho mais direito, o outro não, eu que tenho. Então tá tendo aí algum tipo de conflito nesse sentido, a ver com trabalho, a ver com dinheiro. Tá? Pode ter algum tipo de discussão em relação a isso, tá? Pessoas que podem estar não tendo uma facilidade nesse diálogo, nesse acerto de contas, mas a possibilidade é que haja esse acerto, tá? As possibilidades maiores, inclusive, elas estão sobre a carta do Papa, que seria a carta da tradição, ou seria a carta da espiritualidade. Ou seja, busque através da espiritualidade a sua resposta ou o seu jeito de resolver essa situação, tá? Aqui mostra muito impasse, então esse impasse pode ser seu, ou como a gente falou, pode ser das pessoas com quem vocês estão envolvidos, tá? É como se você estivesse no meio de uma grande confusão, né? Uma verdadeira torre de Babel, cada um falando uma coisa, cada um falando um idioma, um não entendendo ou não querendo entender o que o outro fala, e cada um achando que tem a sua razão. Então esse diálogo é praticamente impossível. Mas as cartas elas colocam como esse acerto ele deve estar acontecendo. Gente, eu diria que esse acerto hoje é muito pouco provável que aconteça, tá? A probabilidade desse acerto, eu vou estar colocando, considerando que a gente está fazendo até o dia 3 de março, eu vou estar colocando que isso aqui vai lá para o mês de abril, tá? Meio de abril, talvez. Tem possibilidades aí de vocês chegarem numa resolutiva, numa situação ou numa, sei lá, em algum tipo de posicionamento que assim seja razoável para todo mundo. Esse que vai ser o sentido, seja razoável para todo mundo, não é seja bom para um ou para o outro. Vai ter que tentar esse acerto. Não dá para dizer que o escorpião ele sai vitorioso da forma como ele queria, mas é como se ele fosse tentar buscar uma forma de conseguir aí talvez um consenso, um equilíbrio, uma tranquilidade para resolver esse problema, tá? Aqui tá falando sobre questões de uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação que vai estar havendo nisso. Pode ser sim que haja algum tipo de discussão até ter esse acerto, mas é o que a gente fala, né? Aqui tá pedindo muito a questão do equilíbrio, né? A questão do equilíbrio e da espiritualidade para que essa situação se resolva da melhor forma possível, tá? Falando em trabalho, sim, como a gente falou agora há pouco, pode ser que ninguém esteja chegando num consenso, né, de salário ou de emprego, ou até sendo, de certa forma,
injusto, né, de não te dar uma oportunidade, de não te dar uma melhora, uma possibilidade de você melhorar ou de você se acertar. Então, está falando muito sobre discussões bestas, infundadas, né? Coisas como se houvesse muito essa situação de agressividade, de algum tipo de calúnia, algum tipo de mentira, alguma coisa assim que acha que desse jeito vencer no grito, e pelo jeito aqui ninguém vai vencer no grito. Tá? Não existe nem aqui um vencedor no grito. Vai ter que ter um consenso, um equilíbrio, uma harmonia para que tudo se resolva da melhor forma possível. Tá? Existe a possibilidade sim de acerto, mas é como se fosse ter que buscar através disso esse equilíbrio. Vamos ver o que mais que mostra aqui para Escorpião. Energia para Escorpião. A leitura está basicamente inteira em cima daquilo. Quando a leitura só fala uma coisa, está muito em cima, a gente abre de novo. Abertura para Escorpião. Fala na solução, fala na resolução dos problemas, como se tudo fosse se apaziguar, fosse se resolver. Não é uma coisa que pode ser resolvida de uma forma rápida, nem de uma forma jato, isso não existe, tá? E nem no grito. Então, é como se fosse ser um acerto mesmo para que a situação ela se resolva de uma forma definitiva ou de uma forma mais harmoniosa. Tá? Quem for para o mar, aproveita, entra na água do mar, entra na cachoeira, entra no rio, aproveita para limpar, deita na grama, na areia, tá? Porque isso pode ser muito importante para ajudar a limpeza, né? A limpeza energética. De novo, está colocando como se vocês, de repente, não queriam que as coisas chegassem no ponto que chegou, ou na situação que está chegando, as coisas poderiam ser resolvidas de uma forma mais fácil. É algo que parece que vocês foram envolvidos em algum tipo de situação em que realmente não era o melhor do mundo, não era a melhor da situação, mas deve haver uma conversa, um ânimo, uma alegria. Eu não acho que... Parece que as pessoas... Eu não vou dizer nem que sai um ganhador e um perdedor. Parece que, assim, nenhum dos dois ganha ou perde, mas parece que vão resolver a situação, tá? Então, parece que vai chegar em algum tipo de acordo em que essa situação, ela meio que se equilibre, meio que se desenrole de uma forma que, quem sabe, a partir daí as coisas elas engrenam, elas melhoram, elas progridem, tá? Aqui tá falando sim para você usar o bom senso, usar a cabeça, usar a inteligência, reavaliar tudo do jeito que precisa ser reavaliado, tá? Pode ser que nesse momento esteja tendo muita discussão em volta de você, o ideal é que você não ficasse no meio dessa confusão, tá? Tentasse se afastar um pouquinho, até para conseguir ver as coisas de um outro jeito, tá bom? É isso. Seja lá o que for, trabalho, família, amores, calma, tranquilidade, não fica no meio e parece que assim, não fica ali no meio só pensando nisso, só falando nisso, ou só lembrando nisso, porque aí você vai ficar super carregado negativamente com esse tipo de energia, com esse tipo de carga, e isso não é bom para você, tá bom? Até mais, gratidão e até a próxima.